Eu quero convidá-lo, nesse momento, então, a localizar na sua Bíblia o texto que nós estaremos utilizando para a nossa reflexão nesta hora. Mais uma vez, eu vou buscar a minha Bíblia em papel e vamos, então, localizar o texto no primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, onde nós leremos dos versículos 41 até o versículo de número 46. O texto diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim, por 7 vezes, o moço voltou. À 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Texto que mostra um episódio na vida do profeta Elias, repleto de simbolismos e significados, para que conversemos nesta manhã sobre um assunto muito oportuno. Se eu tivesse que dar um título para o meu sermão, e muitas vezes quando eu estou no púlpito da igreja eu brinco com essa expressão, porque quando eu digo se eu tivesse que dar um título para esse sermão e pronuncio a minha sugestão, nada mais eu estou fazendo do que dar um título ao sermão, eu chamaria de Quando a aridez chega à alma. Quando a aridez chega à alma. E essa situação é uma situação que pode acometer todas as pessoas. Assim como acometera o povo de Deus nos dias de Elias, também todos nós estamos sujeitos a essa situação. Você pode buscar a tradução ou o significado desse termo aridez num bom dicionário e você encontrará sinônimos próximos a algo como sede, secura, não é? Aridez, ela denota uma situação desértica por si só. Quando nós analisamos a palavra no significado pleno da língua portuguesa. Mas, se nos aprofundarmos nesse significado e buscarmos as matizes teológicas, as reflexões bíblicas para se falar de aridez, nós podemos ir um pouco além. Não perdendo esse eixo semântico, claro, mas nos aprofundando dentro daquilo que a Bíblia nos traz e que nos revela alguns significados profundos à alma humana. Nós podemos falar, então, nestes termos, sobre aridez, como um estado da alma de indiferença, um estado que mostra a sede da alma, a secura da alma, a falta de vitalidade, a falta de vigor, uma sensação de indiferença para com as coisas da vida. Portanto,
Para aqueles que realmente são fiéis a Deus, a aridez como um estado da alma é algo extremamente temido, porque uma vez acometido por um estágio de aridez da alma, a comunhão com Deus é frontalmente afetada. E tudo aquilo que outrora era deleite do homem na presença do Senhor, acaba escapando pelo vão dos dedos. Veja só, por exemplo, uma expressão do salmista no Salmo 63, versículo 1, uma expressão de verdadeiro temor por uma possível situação de aridez da alma. Ele diz assim, uma expressão de oração a Deus: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Interessante, o salmista faz aqui um paralelo de uma situação desértica que ele bem conhece, para falar um pouco daquilo que estava ameaçando a sua alma no que diz respeito à sua comunhão com Deus. E a verdade, meus irmãos, é que se nós não vigiarmos, facilmente podemos ser dominados por esse mórbido e infrutífero sentimento. Mas a boa notícia é que há caminhos para evitá-lo. E se porventura a aridez já estiver instalada na sua alma, há como mudar esta situação. E a Bíblia nos mostra o caminho. Nos mostra de um modo suficientemente ilustrativo, de um modo suficientemente claro, nesta narrativa envolvendo o profeta Elias e também todo este contexto do livro de 1 Reis, especialmente nesta segunda metade do livro de 1 Reis. Nós vamos ao contexto, o que acontecia naquela época, qual era o ambiente para se falar em aridez. Você já deve ter percebido que mais de 90% dos fatos bíblicos envolvendo o povo da antiga aliança deram-se no clima inóspito do deserto. Não percebeu? E sabe por que isso? Veja só, a Bíblia ela é uma revelação tão completa que nada lhe escapa como ferramenta para ilustrar as verdades eternas. E a geografia bíblica é uma disciplina riquíssima para demonstrar isso. A aridez do deserto, então, ela compõe um cenário extremamente oportuno para Deus discorrer sobre alguns sentimentos depreciativos que abalam sobremaneira os ânimos do ser humano em sua jornada pela face da terra. Deus conhece o homem como ninguém, e por isso ele conhece muito bem os efeitos devastadores que um estado de aridez da alma, um estado de sede, de secura, um estado de indiferença, como uma alternativa de tradução, talvez um estado de frieza do ser, e isso no coração humano, o que isso pode causar. Em contrapartida, Deus está sempre operando para restaurar a saúde espiritual do seu povo. E quando Deus efetua os seus atos restauradores, temos aqui no texto também todo um potencial ilustrativo do derramar de muitas águas, de Deus abrindo as comportas dos céus. Quando Deus faz isso também, essa ilustração encontra uma força magnífica e própria direcionada ao coração do leitor que porventura esteja vivendo as voltas com as ameaças da aridez da alma, ou até, quem sabe, o leitor que já esteja vivendo esse estado nefasto de aridez. E nesses termos,
O texto de 1 Reis, capítulo 18, entre estes versículos que lemos, o 41 e 46, contém notas importantíssimas que proporcionam riquíssimas reflexões a partir deste contraste, seca e chuva. Você irá perceber ao longo do texto. Então veja, a história nos dá conta que Israel estava padecendo de um período de seca terrível sobre a sua região, geograficamente falando. O povo estava padecendo e muito em virtude desta rigorosa seca. Havia fome, porque sem água as lavouras não vingavam. Havia mortandade do gado, porque sem água o gado não podia saciar a sua sede, não podia suprir de água o seu organismo como um elemento vital. Sem água também a própria preparação de alimentos que, se porventura existissem, estaria seriamente comprometida. Mas o que nos chama a atenção é que aquela prolongada estiagem era, na realidade, uma penalidade divina, resultante da incredulidade irremediável da população israelita naqueles dias. Afinal de contas, se você ler não apenas o texto de 1 Reis, mas vir fazendo uma leitura desde o livro dos Juízes, livros que contam a história do estabelecimento do povo de Deus na Terra Prometida, do tempo dos juízes, como aqueles que estavam liderando o povo na sua instalação na terra e por aí em diante, os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, que relatam essa passagem entre o momento que os juízes deixam de liderar o povo e a monarquia em Israel é estabelecida, primeiro com Saul e depois com Davi. E agora, analisando o primeiro livro e segundo livro de Reis, onde toda a saga dos descendentes dos reis herdeiros de Davi e Salomão, a divisão dos reinos, etc., quando você vai acompanhando toda esta saga do povo de Deus sobre o território de Israel, nós percebemos que o povo havia se esquecido de Deus. Num curto espaço de tempo, o povo havia se tornado idólatra e os seus governantes estavam determinados a riscar da história o nome de Deus e a memória dos profetas do Senhor, e tinham uma importante função de lembrar o povo de Deus que eles estavam em pecado porque haviam se esquecido de Deus. Aliás, o grupo dos profetas era um grupo do qual Elias era um dos poucos remanescentes, porque, na verdade, muitos profetas já haviam sido mortos, especialmente no reinado de Acabe e da sua esposa Jezabel. Acabe, um rei perverso, idólatra, e Jezabel, uma rainha que, na verdade, não tinha sequer a linhagem real e linhagem de sangue do povo judeu, mas era uma rainha vinda de um povo completamente idólatra, com um temperamento extremamente forte, dominador, e que colocava os seus falsos deuses como deuses do povo de Israel. E Acabe, extremamente submisso às propostas de Jezabel, era então completamente dominado e, aderindo à sua mentalidade idólatra, perseguia os profetas que insistiam em denunciar este erro terrível que estava levando o povo à ruína. Portanto, nós vemos que há uma declaração no livro, de uma maneira muito clara, de 1 Reis, nestes capítulos anteriores e posteriores a esse capítulo 18, de que aquele momento de seca era algo que resultava, então, de uma penalidade de Deus sobre aquele povo idólatra. E um momento de seca como aquele
lhes parecia algo interminável, ao mesmo tempo que era uma passagem histórica que mostra um tempo impiedosamente mortal sobre o povo de Deus. E uma curiosidade é que, deste mesmo capítulo 18, nós temos registrado a famosa passagem do conhecido enfrentamento entre Elias e os 450 profetas de Baal. Um episódio que culmina numa visível e miraculosa afirmação de Deus como o único e soberano Senhor sobre a terra, bem como o consequente arrependimento do povo e a sua disposição, ainda que breve, não se engane, de voltar o seu coração novamente para Deus. E quando isso acontece, quando os profetas de Baal são envergonhados, inclusive são mortos por sua idolatria, quando o povo reconhece que o único Deus soberano sobre a terra é o Deus de Israel, e aí se prostram diante do Senhor em adoração e reconhecimento, então Deus determina o termo para aquela seca. Deus determina que aquele tempo então havia chegado ao seu final. Seca que havia trazido consigo fome, sofrimentos de toda sorte e morte, agora estava fadada a terminar. Agora, uma observação, não é? A verdade é que pouco tempo após esses acontecimentos miraculosos, o povo fraqueja novamente e mergulha num estado de profunda aridez. Uma pena, mas note que Deus não é homem para que minta, como diz a sua própria palavra. E em sua integridade, ele jamais retrocede em seus atos de misericórdia. Portanto, mesmo sabendo o que aconteceria, que aquele povo voltaria a um estado de aridez da alma, Deus ainda assim não voltou atrás na sua palavra e derramou uma chuva revitalizadora sobre tudo e sobre todos, sobre aqueles que criam e também sobre aqueles que não criam. Queria trazer então uma aplicação para a nossa realidade hoje, a partir desta narrativa tão vívida a respeito dos fatos. Note uma coisa, note que quando a aridez da alma nos seres humanos solapa a vida frontalmente, as pessoas acometidas por esta aridez acabam se tornando tardia em crer em muitas coisas da parte de Deus. Como, por exemplo, crer num reavivamento da parte de Deus sobre a nossa alma murcha, seca, fria. Ainda que as pessoas vejam verdadeiros milagres, demonstrações de poder e outrora tivessem sido convencidos da soberania de Deus sobre a face da terra, do seu infinito amor e da sua misericórdia, muitas vezes, ainda assim, as pessoas ciclicamente acabam caindo num estado da aridez da alma. E o pior, ao cair num estado de aridez da alma e não reagirem na presença de um Deus que outrora lhes mostrara grandes feitos, acabam por apostatar da fé, acabam por desapontar profundamente a Deus. Veja, a aridez, quando ela se instala na alma, ela cria um ciclo de declínio que constata, então, a morte em vários setores da existência. A aridez acaba por trazer áreas de morte na nossa espiritualidade, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos e até mesmo na nossa integridade. Quando a pessoa está profundamente acometida por um estado de aridez espiritual, então ela acaba se acostumando com isso. E o pior, deixando de
reagir, acaba elegendo este como destino final do nosso percurso humano decadente sobre a face da Terra. Horrível. Portanto, nós precisamos aprender com as lições que a palavra de Deus nos traz, com os riscos humanos que nós corremos e que a palavra de Deus insiste em nos advertir quais são e por que nós devemos nos precaver de tão grandes males sobre a nossa existência. E aí então, nós vemos na mesma Bíblia, na mesma palavra de Deus, que as coisas não precisam ser assim. Nós não precisamos nos autocondenar a um percurso humano decadente e árido sobre a face da Terra, num processo paulatino de distanciamento da nossa comunhão com Deus. Não precisa ser assim. Agora, sabe por que normalmente isso acontece? Porque normalmente nós mergulhamos num estado de aridez da alma. O texto bíblico nos explica. Se você olhar para o mesmo capítulo 18, lá no versículo 21, quando da passagem que acabei de citar sobre o enfrentamento entre Elias e os 450 profetas de Baal, Elias levanta uma voz profética no meio de um povo que vivia um estado de aridez espiritual mortal e diz o seguinte, lá no versículo 21, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? E ele complementa, se o Senhor é Deus, se vocês um dia creram que o Senhor é Deus, sigam-no. Mas por outro lado, se vocês acham que Baal é quem é Deus, então sigam Baal. O povo envergonhado, irmãos, nada respondeu, porque eles sabiam que o verdadeiro Deus era Israel, mas eles estavam com a mente dividida. E a sua mente dividida ocasionou um processo terrível de escassez de fé, de falta desse material básico da nossa alma para termos comunhão com Deus. E aí então eles começaram a ter o desejo de servir a dois senhores, Deus e Baal. O resultado disso foi o quê? Mornidão, descuido de uma vida de devoção rica. O povo perdeu o ânimo de orar sem cessar na presença de Deus. O povo perdera o brilho nos olhos na sua adoração ao Senhor. O povo perdeu a vontade de conhecer Deus através da sua palavra. O povo abriu mão dos meios de graça que os aproximava do Senhor e aí então começaram a sofrer um processo de empobrecimento da sua comunhão com Deus. E isso acontece conosco, irmãos. Quando a nossa mente está dividida, quando nós estamos oscilando entre dois pensamentos, é um passo muito pequeno para passarmos a servir a dois senhores, servir Deus e Baal, e ao final das contas abandonarmos Deus completamente e seguirmos falsos deuses que vão se levantando na nossa vida, não apenas com o nome de Baal, mas com muitos outros nomes que nós bem sabemos quais são. Nós entramos num estado de mornidão, nós nos descuidamos da nossa vida rica de oração, de leitura da palavra de Deus e dos meios de graça e nos tornamos pobres, cegos e nus, para usar uma expressão de dor do salmista quando foi acometido de um estado de aridez da sua alma. Mas, como eu já disse ainda há pouco, não precisa ser assim. Deus mostra que, se por um lado nós podemos provocar um estado de seca, de aridez sobre a nossa alma, veja, nós podemos provocar. Deus não provoca esse estado na nossa alma. Muitas vezes as consequências disso se refletem em desertos da nossa vida.
Mas Deus não semeia aridez na alma de ninguém. Deus, na verdade, está preocupado, como nos mostra muito bem o texto, em derramar chuvas, um verdadeiro aguaceiro de bênçãos sobre a vida daquele que tem uma comunhão vigorosa. Essa história de viver em aridez da alma não é produto das mãos de Deus. É produto, sim, dos nossos próprios atos de distanciamento do Senhor. O que Deus tem para nós é chuva. É chuva. A seca é prejuízo na alma daquele que cocheia entre dois pensamentos e que tem o coração longe de Deus. Portanto, a saga de Elias, neste capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel, nos esclarece algumas coisas muito interessantes. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos descuidamos até o ponto de chegar ao estado da aridez da alma. E aí você precisa tomar, então, todas as precauções possíveis. Você precisa prestar muita atenção como você anda. Não pode oscilar entre dois pensamentos. Isso não é desejável na presença de Deus. É interessante nós vermos muitas vezes uma multidão de povo dentro da igreja cantando chuvas de bênçãos nós queremos, chuvas mandadas dos céus. Mas é interessante que muitos não têm chuvas de bênção sobre a sua vida. E sabe por quê não tem chuvas de bênção sobre a sua vida? Porque muitas vezes estão mergulhados num estado de aridez da alma, que essas pessoas não oram pelas chuvas de bênçãos. Essa é a questão. Nós queremos chuvas de bênçãos de Deus? Queremos. Mas nós precisamos orar por isso, pedir a Deus, ter comunhão com Ele. E a verdade é que muitas vezes nós não temos isso porque normalmente nós deixamos de orar por isso. Outra coisa, muitas vezes nós não sentimos a nossa alma ser avivada, nós não sentimos uma alma que é algo ou um elemento vigoroso dentro do nosso ser, porque nós não esperamos por isso, nós sequer desejamos isso. Aliás, tem muita gente que não sabe nem do que se trata ter uma alma avivada, viver o vigor verdadeiro de uma alma que vibra, uma alma vibrante em alegria na presença do seu Deus. Muitos não sabem o que é isso porque não buscam isso e nem querem isso. Muitas vezes também nós não vemos esse aguaceiro vindo das comportas dos céus abertas sobre nós, porque sequer nós reconhecemos que o nosso Deus, que o Deus a quem nós pretendemos servir, é aquele que pode nos fornecer a qualquer momento esse verdadeiro aguaceiro, a famosa, numa linguagem bíblica, chuva serôdia, a chuva do final de uma estação de águas que rega as lavouras e encharca o solo por um grande período. Há muitas imagens ricas na Bíblia para falar sobre bênçãos de Deus e usam a expressão chuva e aguaceiro para falar dela. A verdade é que quando nós estamos com a aridez da alma sendo desenvolvida sorrateiramente, nós mal sabemos sobre isso ou queremos isso. Nós nos tornamos indiferentes com relação a essa grande oportunidade que Deus nos dá. Portanto, meus irmãos, eu quero finalizar dizendo que nós vemos, constatamos, lemos e até criamos a imagem da narrativa na nossa mente sobre os dias de Elias. E é interessante que nós vemos que essa história, no tempo tão distante de nós, essa é a verdade, né? Uma história que está distante de nós, não apenas geograficamente, mas no tempo, nós percebemos o quanto elas podem se tornar comuns e atuais, porque todos nós
estamos sujeitos a esse mesmo estado de aridez espiritual que vivia o povo nos dias de Elias. E mais uma vez eu digo, mas não precisa ser assim. Aliás, Deus não quer que seja assim. Se Deus não estivesse preocupado com isso, Deus não tinha registrado na sua palavra toda essa história para mostrar os estragos que a aridez espiritual podem causar no coração do homem e o quanto ele está pronto e é poderoso e soberano para reverter essa situação. O quanto Deus deseja, muito pelo contrário, abrir as comportas dos céus para nos abençoar. Portanto, eu quero encerrar aqui deixando um desafio para você. Avalie-se no que diz respeito ao estado da sua alma na presença de Deus. E depois de fazer uma avaliação sincera e honesta, permita que a sua alma seja despertada por este chamado do Senhor através do texto bíblico que está chegando aos seus ouvidos nesta hora. Diga não à aridez da alma. Rejeite isso. Deixe de ter a sua mente dividida. Deixe de cochear entre dois pensamentos. Prefira sempre atitudes de comunhão com Deus que lhe garantirão que virão sobre você chuvas abundantes vindas do céu. Não permita que a sequidão de estio da nossa natureza humana, que tem uma tendência muito grande em querer dominar tudo, tenha espaço na sua existência. Lute por isso. Como o assistente de Elias. Ainda que você esteja lutando com isso, esteja avistando apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, no meio de uma situação de seca da alma, creia que dessa pequena nuvem o Senhor poderá fazer o céu enegrecer completamente e derramar pesadas chuvas de bênçãos, revigorantes águas sobre a sua vida. Em determinados momentos de aridez, é verdade. Será apenas isso que nós vamos enxergar. Um sinal bem pequeno de que Deus quer revigorar a nossa alma. Mas abrace esse sinal. Veja o potencial que ele contém em si. E identifique nele um sinal do favor de Deus sobre a sua vida e não deixe essa oportunidade passar. Siga o caminho de Elias contra tudo e contra todos, se preciso for. Permita que Deus sopre sobre a sua alma os ventos que irão prenunciar um encharcamento do seu poder. É assim que nós atravessamos os desertos da vida, não somente ilesos, mas cheios de vida e vigor para uma jornada, ainda que por um local árido, sem ter a mínima aridez da alma. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a sua vida a que você desenvolva esse caráter precioso na presença de Deus e que você realmente, desta narrativa brilhante que envolve o profeta Elias, que de fato você realmente seja grandemente abençoado por esta palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.